Por que Santo Agostinho manipulou os aspectos do pensamento de Plotino da escola de Alexandria? Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Alexandria, grande centro de desenvolvimento das ciências e da cultura, em especial da filosofia, fundada por Amônio Sacas, ano 1975 a 1942, sendo um estivador grego culto, estudioso e importante filósofo. Estava preocupada em desenvolver uma grande síntese do pensamento de Platão, motivo pelo qual foi muito importante na história da construção do pensamento filosófico. Influenciado pelo mesmo, desenvolveu a ideia de que a alma é una e pertence ao corpo, desenvolvendo fundamental unidade entre o mesmo. Grandes discípulos seguiram seu pensamento, Orígenes, Herênio e Plotino. Infelizmente não deixou nada escrito, entretanto, posteriormente, Plotino resolveu desenvolver uma exuberante compilação de sua doutrina, motivo pelo qual entrou na história da filosofia como grande sistematizador, tornando-se famoso pela contribuição ao neoplatonismo. O neoplatonismo foi um movimento filosófico de importância para o mundo ocidental, pelo seguinte motivo. Primeiro, a recuperação do pensamento de Platão, o que serviu de base para a reconstituição do fundamento epistemológico para o cristianismo por meio de Santo Agostinho. Plotino foi indispensável nesse processo histórico reconstrutivo platônico. Considerado neoplatônico, acreditava na existência da alma, mas não na atual concepção da mesma, formulada posteriormente por Agostinho, negando absolutamente o corpo, a velha acepção platônica da alma. Plotino, diferentemente, defendia a tese que a alma não tinha existência no mundo, era apenas a ausência do bem. O mal, um ato necessariamente humano, resultado das condições históricas do homem na sua vida real. Entretanto, o caminho para a libertação do referido teria de ser desenvolvido pela reflexão, necessariamente por meio da filosofia no uso permanente da contemplação, o caminho epistemológico do conhecimento. O mal era, portanto, produto da ignorância humana, não entendido necessariamente como pecado do corpo, conceito alterado por Agostinho. O neoplatonismo foi o último desenvolvimento da filosofia de Platão, melhor dizendo, da filosofia antiga, formulada por Plotino. Esse fato não ocorreu exatamente na Grécia. Atenas havia perdido a sua referência de produção cultural do mundo. O novo centro estava no Egito, cidade de Alexandria. Era, pois, uma grande cidade onde se encontravam os maiores sábios do mundo. Havia povos com influências culturais diversas, entre eles egípcios, gregos, judeus e romanos. Em referência a esse aspecto, os neoplatônicos foram influenciados por várias culturas e filosofias, além do ceticismo e do materialismo desenvolvido pelos epicuristas. Plotino formulou seu próprio trabalho. Ele nasceu na cidade de Lícope no ano 204, entretanto sua ascendência é grega. Durante muito tempo estudou com Amônio de Sacas, cidade de Alexandria, transformando-se no seu principal seguidor. Posteriormente acompanhou o exército do imperador Gordiano III, 224 a 244, contra os persas. Foi desastrosa essa expedição, porém de fundamental importância para a filosofia, pois Plotino teve acesso ao pensamento persa e indiano. Retornando mais tarde para Roma, funda em seguida uma escola, permanecendo mais de 25 anos até o seu falecimento no ano 270. A importância de todo esse processo histórico é que Plotino fora influenciado pelo pensamento indiano, reformulando o platonismo numa perspectiva nova do conceito da alma e sua relação com o corpo, inclusive alterando também o conceito indiano. Seu trabalho, base como instrumento epistemológico, serviu ao cristianismo na elaboração do fundamento da ressurreição.
destinando o paganismo diverso para o interior da fé cristã. Ao chegar a Roma, foi apoiado pelo imperador Gallieno, ano 218 a 268, obtendo o apoio de diversas pessoas consideradas de destaque em sua época, indivíduo da alta sociedade financiando o desenvolvimento da sua academia. Sua obra compreende 54 tratados, agrupados esses em Enéada, sendo que cada parte sofre divisões de estudos da moral, da física, do destino e da providência, da alma, da inteligência e, por último, trata-se do ser e do uno. A doutrina de Plotino fundamenta-se em três hipóteses ou realidades eternas: o uno, a inteligência e a alma. É interessante saber que o uno de Plotino não é Deus. Na prática, ele não tinha fé. O uno, sob sua visão, é a fonte principal que oferece a vida ao ser e ao pensamento que resulta da própria existência, sendo de certa forma o que significava para Aristóteles o conceito de substância. Com efeito, não existe a separação da alma com o corpo. Para o autor, a alma sem o corpo não seria possível, uma vez que o corpo é a fonte da mesma. Manipulação forçada por Agostinho. Uma vez que o pensamento judeu não procedia da mesma realidade grega, separar a alma do corpo, como fez propositalmente Platão, consistia em uma heresia para o pensamento judeu, sendo que, biblicamente, a ressurreição é da carne, a alma separada, uma invenção indo-europeia, herdada do pensamento indiano. No entanto, o uno é uma realidade material de tal ordem que não podemos afirmar a seu respeito nem a vida, a essência. Nada é superior à fonte absoluta, ou que se denomina de uno. Plotino referia-se à substância de todas as coisas. O conceito etimológico de sacas, como se o uno fosse Deus, foi uma invenção de Agostinho, com o propósito de defender o eu como se fosse verdade. Objetivo da manipulação. Sabendo do erro a serviço do cristianismo, o uno, do ponto de vista da cosmologia de Alexandria, significava simplesmente o universo. Plotino define o uno como causa de tudo, de todas as formas da natureza ou essência. O uno basta-se por si mesmo. Para ele, a inteligência e, como qualquer forma de matéria, é derivada do uno. A alma, princípio da vida, nasce do uno e retorna para o mesmo na reconstituição da grande e única realidade, o corpo como átomo da natureza e, do mesmo modo, a alma. Quando Plotino retrabalhou a filosofia platônica, já havia 5 séculos de sua morte. Considerava fiéis alguns aspectos das ideias de Platão. Entretanto, as mesmas haviam sofrido influência do movimento aristotélico, que contrariava os fundamentos centrais da filosofia de Platão. Igualmente, o neoplatonismo foi influenciado pelas ideias do estoicismo a respeito da moral e da ética. E, por fim, as ideias de Epicuro, sem contar outros conceitos, como influências indianas, persas e egípcias. Na verdade, o neoplatonismo não representa exatamente o que pensava Platão. Do mesmo modo, a escola patrística que formulou as ideias a respeito de Deus e da alma, fundamentadas em Plotino, platonizada em parte, mas também Plotino foi modificado. As ideias da escola de Sacas e Plotino como fundamentos epistemológicos para o cristianismo constituíram adulterações de conceito pela escola de Sacas, e o que foi formulado pela patrística. Plotino nunca acreditou em Deus, muito menos na alma, da forma que foi apresentado por Santo Agostinho, realidade que se separa do corpo e vai para um paraíso ou inferno, conforme o conceito formulado. Significa herança egípcia, herdada pelo pensamento judaico. Na verdade, tudo foi um grande mimetismo
nas formulações culturais com interesses ideológicos. Para formular esse artigo, conforme descrito, estudei e comparei diversas escolas em diferentes tempos históricos e influências ideológicas, não sendo de cunho simplório tais comparações. Estudei a escola de Platão, Aristóteles e Alexandria, o pensamento de Sacas, e como Plotino elaborou o conceito da alma, sua relação com o corpo e o uno, compreendendo as diversidades etimológicas. Finalmente, a escola patrística, de modo especial Agostinho, e como o cristianismo se desenvolveu por uma acepção da alma manipulada propositadamente por ele em referência a Plotino. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.